Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo a esse momento onde nós vamos fazer uma pequena reflexão do Evangelho e de um trecho da mensagem de Nossa Senhora, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada. Pedimos ao Espírito Santo, invoquemos ao Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. E na mensagem de Nossa Senhora, ela nos disse assim: Vede como a humanidade jaz prostrada e ferida, dilacerada e derrotada, ameaçada e vilipendiada, doente e moribunda, se não for uma grande misericórdia a reerguê-la, ela sozinha já não pode se levantar. Está próximo a hora em que o Pai Celeste a tomará nos seus braços, erguê-la-á do mal, curá-la-á e levá-la-á consigo para o seu jardim delicioso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersais cada um para o seu lado, e me deixará só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Nossa Senhora vai mostrando para nós um trecho para que a gente possa compreender o Evangelho. Nós estamos de uma maneira, essa humanidade derrotada, essa humanidade doente e moribunda, essa humanidade que não se consegue mais levantar sozinha. É preciso da ajuda de Deus. É preciso uma grande misericórdia para que nos levantamos. Porque estamos, de uma maneira, neste mundo, prostrados pelas coisas que estão acontecendo. Nós não estamos ainda compreendendo o que está acontecendo. Cada pessoa que é vítima de alguma violência, que tenha uma grande tribulação, um grande momento difícil da sua vida, não consegue mais se levantar pela a sua fé. A sua fé não é mais aquela fé aonde colocamos tudo em nosso Senhor e nosso Deus para que a gente se levante, para que a gente se sustente. A gente conseguia, através das nossas orações, se levantar. Hoje não. Hoje, se acontecer alguma coisa, a gente já está querendo abandonar aquilo. Vamos dizer, a família. Quando acontece algum problema com o casal, é cada um para o seu lado, e cada um vai viver a sua vida. Mas não se reencontra,
não se refaz, não se perdoa, não se doa mais. É assim que está acontecendo. Quando acontece de a gente perder um ente querido da nossa vida, a gente foge da realidade. Às vezes a gente não consegue compreender o porquê daquilo que aconteceu. Então a gente tenta se afastar cada vez mais desse momento, buscando outras coisas que não nos convêm, né? E vamos assim fazendo da nossa vida, como eu posso dizer assim, como o próprio Jesus vai dizer, dispersando da realidade, dispersando do nosso caminhar, da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa realização em Cristo Jesus. E quando a gente se torna assim dispersos, é difícil encontrar com o caminho novamente com Cristo Jesus. Aqueles discípulos que estavam ali, quando Jesus falou claramente para eles, eles começaram então a dizer que agora eles acreditam. Não precisa mais eles interromper, não precisa mais eles perguntar a Jesus para que Jesus explicasse, porque Jesus disse claramente. É a mesma coisa quando nós estamos vivendo a nossa fé e a gente vai compreendendo porque a tribulação ainda não chegou, a nossa vivência ainda está boa, a relação ainda está boa. Mas quando vem tribulação, quando vem essa tribulação, que são as dificuldades da vida, que são esse mundo de violência que a gente está aí vendo, né? E muitas pessoas acabam sendo vítimas de toda essa violência, a gente acaba se dispersando. A gente acaba ficando cada um na sua. Ninguém quer mais orar pela a família do outro para que aquele outro se erga, para que aquele outro se levante e se sustente em Cristo Jesus em um caminhar. Ou então a própria pessoa, a gente vai falando, a gente vai orando pelaquela pessoa, mas aquela pessoa acaba não querendo ser ajudada. Aquela pessoa acaba se isolando, aquela pessoa se dispersou tanto que não sabe mais rezar. Ela acha que acredita em Deus, ela acha que ainda está na caminhada, mas ela está perdida nos seus sentimentos mais profundos e que não consegue mais se ver diante de Deus, que o propósito de Deus é que nós vamos para onde está Jesus Cristo. Não importa as coisas terrenas, teremos que voltar para o alto. Por isso que o próprio Jesus ele vai dizer aos seus discípulos que vai chegar um dia em que eles iam dispersar. Quando Jesus morreu mesmo, eles dispersaram. Quando Jesus, aliás, morreu, não, quando Jesus foi preso. Com a prisão de Jesus já começou a dispersão, começou a ser dispersos. Depois da crucificação, a morte de Jesus, é aí que tudo desabou. Quantas vezes acontece isso conosco também? E isso vai nos levando à dispersão, vai nos levando a prostrar diante de toda essa situação que o mundo coloca para a gente. A gente vai aceitando isso, vai aceitando aquilo, mas às vezes a gente não vai aceitando aquilo que vem do alto. A gente não vai buscando a viver em busca daquilo que vem do alto. Precisou o próprio Jesus ressuscitado aparecer novamente para eles, para que eles se erguessem novamente, e depois ainda precisou do Espírito Santo ser derramado em Pentecoste para que eles assim fossem viver a paz em Cristo Jesus. Precisamos também desse momento. Precisamos também desse momento em que a gente precisa
orar, que a gente precisa ter esse momento de fé em Cristo Jesus, esse Cristo ressuscitado, que Ele vem para nos orientar, para nos ajudar, para que a gente possa não desistir, mas permanecer, orar, vigiar, permanecer assim firme na confiança de que tudo o próprio Deus está à frente, tudo Deus está sobre o comando. É Ele que comanda toda a nossa vida. E aí a gente vai ter um derramamento do Espírito Santo e a gente vai assim compreendendo, porque o Espírito Santo, ele é um Deus da Trindade. Ele é o Deus Trindo. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala em nós. Quantas vezes a gente tem sentimentos bons, sentimentos agradáveis, sentimentos que nos levam a Deus? É o Espírito Santo falando em nós. É o Espírito Santo conduzindo nós a ter essa paz que o próprio Jesus disse. Porque para que tenha paz nele é preciso da ajuda do Espírito Santo, como Maria vai dizer, que essa humanidade, que essa humanidade precisa que o Pai levante, porque não levanta mais sozinha. A gente sem o Espírito Santo, sem Deus, não levantamos quando nos prostramos. Por isso muita gente tem a depressão e acaba não voltando mais à realidade, à normalidade, porque acabam adoecendo. Não se deixa ajudar pelas pessoas e não se colocam diante de Deus para que Deus haja no tratamento. Porque quem acaba tendo esses problemas precisa também de tratamento psicológico, precisa se entregar, precisa dizer que quer a cura, precisa colocar que quer, que vai buscar, precisa afirmar isso com você e assim em você, para que você se levanta e o próprio Espírito Santo ajuda você a sair de qualquer depressão, de qualquer problemas que você enfrenta. Basta você querer, basta você se dedicar ao tratamento e à oração, buscando em Cristo Jesus um caminho, uma orientação para que você levante novamente. Porque a própria mãe, a própria Virgem Maria nos fala que haverá uma grande misericórdia que nos levantará e nos sustentará novamente, que o próprio Pai Celeste nos colocará nos seus braços para que a gente se erga novamente. Por isso que a gente precisa estar como os apóstolos. Os apóstolos se levantaram diante de todos os problemas que eles enfrentaram, diante de todas as dificuldades, as decepções que eles tiveram. Eles se reergueram novamente e se doaram ao nosso Jesus Cristo. Por isso a igreja é viva até os dias de hoje, porque eles foram fortalecidos, eles foram tomados pelo braço do Pai. O Espírito Santo o guiou e o faz hoje santos e santas, para que a igreja caminhasse até os dias de hoje. Então você precisa também se fortalecer, se firmar, porque nesse momento em que a dispersão, a tribulação venha, a gente precisa estar na confiança do que Jesus nos disse, para que nós tenhamos paz nele, porque o mundo é cheio de tribulação. É cheio de tribulação, é cheio de problemas, é cheio de dificuldades, é cheio de decepções. Mas a paz em Cristo Jesus, essa jamais perderemos. Porque é a nossa confiança em que herdaremos o reino dos céus. Para onde Cristo foi, aonde Cristo está, nós, igreja, estaremos junto a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Que a graça de Deus desça sobre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.